Seu chip cerebral sem fio, chamado Telepathy, foi implantado com sucesso em um ser humano. Você acha isso interessante? Mas tem uma grande desvantagem: é implantado no cérebro. Exatamente, o chip de Moss exige uma cirurgia. A operação é feita por um robô cirúrgico que conecta 64 fios ultrafinos ao cérebro. Foi assim que o bilionário americano anunciou em sua plataforma X. Com qual objetivo? A ideia é conectar cérebros humanos a computadores. Dessa forma, os usuários podem se comunicar com seus dispositivos digitais através da mente. Parece muito futurista, mas será que é realmente tão inovador assim? Com um chip cerebral sem fio, em teoria, você poderia se comunicar com dispositivos digitais de uma forma completamente nova. Nas palavras de Musk, Telepathy permite controlar seu celular ou computador e, através deles, praticamente qualquer dispositivo. Só de pensar nisso. O de milagres comparáveis aos atribuídos a Jesus pode permitir que pessoas que não falaram por anos voltem a falar, algo que já conseguimos. Também pode devolver a visão a pessoas que nunca viram na vida porque nasceram cegas, mas isso requer uma cirurgia ocular, anunciou o bilionário. A operação é realizada por um procedimento cirúrgico. Conectando diretamente aos centros visuais do cérebro, é possível restaurar ou conceder visão e permitir comunicação apenas com o pensamento, anunciou-se. Só de pensar, do nível de Jesus, só de pensar. Pode ajudar pessoas que têm lesão na medula espinhal. Só de pensar. Um milagre do nível de Jesus. Bem, simplesmente aconteceu. Pode ajudar pessoas que têm lesões cerebrais ou na medula. Só de pensar, a pessoa pensa, isso é bastante impressionante. Acabamos de ouvir o homem mais rico do mundo, uma das mentes mais brilhantes e que tem o controle tecnológico em nível mundial. Falar e mencionar que a tecnologia avançou tanto que já está no nível de Jesus. Ou seja, eles podem reproduzir os milagres que Jesus fez. Curar o cego, curar o mudo, fazer o paralítico andar e muito mais. Por isso, hoje vamos confrontar essa ousadia através da verdade da palavra de Deus. E eu te encorajo a ficar até o final. Sabe por quê? Porque de todos os ângulos estão falando e preparando o caminho para o anticristo. Há ameaças de novas pandemias. Já não é só o antavírus, mas também o ebola. Então, o que a Bíblia diz sobre isso que está acontecendo? Este homem está dizendo que a tecnologia pode se igualar a Jesus. É isso que esse personagem está dizendo. Isso não é nada novo. A Bíblia diz isso em Isaías, capítulo 45, versículo 9. Preste atenção. Diz assim: ai, ai, daquele que contende com o seu Criador, o caco com os cacos da terra. Dirá o barro ao que o molda: o que você está fazendo? Ou a sua obra não tem mãos? Ai daquele que diz ao pai: por que você me gerou? E a mulher: por que você deu à luz? Ou seja, esse homem está dizendo que a tecnologia melhorou a versão de Jesus. Isso é anticristo. Este é o espírito do anticristo que está operando. Porque o que está por trás desses milagres artificiais é a preparação do sistema absoluto que a Bíblia profetizou há milhares de anos. A Bíblia já tinha isso escrito, que um dia a ciência avançaria de tal forma que tentaria imitar, tentaria copiar, tentaria reproduzir os milagres de Jesus. O que você acha? Quero saber o que você pensa. Quero saber sua opinião sobre esse assunto. Quero saber o que você acha da declaração de Elon Musk, porque ele acabou de se pronunciar, é muito amigo de Donald Trump, muito amigo de Jared Kushner, mas o que ele acabou de dizer é real, e coloquei em espanhol para que ele entenda, para que você receba isso em primeira mão. Por isso eu digo, você não pode parar este vídeo, você tem que continuar. Porque o que vou te contar é transhumanismo e milagres tecnológicos.
E as pessoas correrão de um lado para o outro e a ciência aumentará. Olha, aqui precisamos analisar a soberba de usar chips cerebrais para restaurar a visão, para restaurar a fala, fazendo isso passar por milagres. Ele acabou de dizer. Muitas pessoas por isso vão aplaudir. Muitas pessoas vão se sentir bem, vão se sentir contentes, porque quem não podia falar, finalmente vai poder falar. Quem não podia ver, finalmente vai poder ver. Através de neurotransmissores, através de microchips implantados na mente. Isso é a neurociência que avançou. Através de tecnologias avançadas, vão conseguir fazer com que o ser humano pueda falar e possa enxergar. Se ele tinha essa dificuldade, e que as pessoas que sofrem de paralisia possam ficar de pé. Então Jesus não vai ser mais necessário. Já não vai ser mais necessário frequentar uma igreja cristã. Já não faz sentido. Porque a tecnologia fará milagres. Porque a tecnologia vai produzir curas. Já não é mais necessário Jesus. Para que vou até Jesus? Para que orar por milagres? Para que ler a Bíblia? A Bíblia para muitos vai se tornar obsoleta. Para muitos. Não para mim. Sabemos que a Bíblia transcende. Sabemos que é a palavra de Deus. Ela ultrapassa o tempo, o espaço e a matéria. Mas para muitos, a Bíblia. Se agora rejeitam a Bíblia, imagine com essa declaração tão forte. Eu os incentivo, por favor, a curtirem o vídeo. Curtam o vídeo. De verdade. Há muitos ataques ao sistema do YouTube, principalmente contra os criadores de conteúdo cristão. Então, por favor, deixe seu like, curta este vídeo, para que este canal possa continuar e seja de grande edificação para você. Deixe seus comentários, isso realmente ajuda. Todo criador do YouTube, neste momento, está pedindo para a sua audiência, em qualquer plataforma, que curta o vídeo. Porque dessa forma, fazemos com que este vídeo seja confiável. Seja confiável e educativo. Então, usar chips cerebrais para restaurar a visão e a fala. Fazer essas coisas passarem por milagres. É isso que esse homem acabou de mencionar no vídeo. Olhe, o ser humano vê o projeto de Deus como algo defeituoso. E é isso que ele está me mostrando. Algo defeituoso. É isso que Elon Musk está fazendo. Ver o projeto de Deus como algo defeituoso. Como algo defectuoso. Então, a tecnologia e a ciência avançaram tanto que vão conseguir corrigir esse design. Quando uma pessoa nascer cega de nascença, nascer sem poder falar, a tecnologia vai corrigir isso. O que vocês acham? É que vocês ainda não me deram a opinião de vocês. O que você pensa sobre isso? Isso não é ciência médica desinteressada. Isso não é assim. É a máxima expressão da arrogância humana, o desejo de ser como Deus. O desejo de se tornar como Deus. O desejo de apresentar ao mundo a tecnologia e de dizer que a tecnologia vai resolver todo tipo de problema, todo tipo de inconveniente. Por isso, é como dizer ao Criador: não gosto da sua obra, vou melhorá-la, vou corrigi-la. Bebês que nascem com síndrome de Down vão ser melhorados, vão ser supostamente corrigidos através de chip, através da ciência, através da tecnologia. E ele diz: vamos competir com Jesus. É isso que ele está dizendo no vídeo. Vamos competir com Jesus. Estamos. A tecnologia neste momento já está no nível de Deus. Foi isso que ele disse. Mas Gênesis capítulo 11, versículos de 4 a 6, já tinha dito isso. A Bíblia já tinha falado sobre isso. Por isso quero te dizer, Elon Musk também é um dos que está preparando. Ele é praticamente um dos que mais contribuiu para a inteligência artificial em todas as plataformas.
Ele também tem uma nave espacial com a qual pretende chegar a Marte, com a qual pretende sair deste planeta. Uma invasão a Marte. Gênesis 11, versículos de 4 a 6, diz: E disseram, por isso eu digo, isso existe há milhares de anos. Vamos construir uma cidade e uma torre, cuja ponta chegue ao céu, e vamos fazer um nome para nós mesmos. Mas o que Deus disse depois? No versículo 6, e disse Jeová, eis que o povo é um só, e todos têm uma só linguagem. Hoje está acontecendo a mesma coisa. Todos têm uma linguagem. É a linguagem da IA, é a linguagem da inteligência artificial. É a linguagem da tecnologia. Já começaram a obra e agora nada os fará desistir do que pensaram fazer. Esta é a geração dos últimos tempos. Olhe, escute. Se esta não é a geração dos últimos tempos, você acha que vai conseguir parar? Toda essa força da tecnologia, toda essa força cibernética, robôs dando à luz a bebês. Você acha que é possível frear isso? Isso já não tem volta. A única coisa que precisa acontecer é que se estabeleça o fim. A geração precisa chegar à consumação para que a igreja possa ser arrebatada e o mundo inteiro seja rejeitado, redimido, restaurado em sua totalidade. Novos céus e nova terra, isso é o que a Bíblia menciona. Veja, a geração já não vai desistir por nada. Já tem que ser uma intervenção de Deus, mas já tem que ser em nível geral, como diz o Apocalipse. A geração mais corrupta, a geração mais perversa, é a geração que nós estamos vivendo. E as ameaças mais abruptas de todo o planeta, essa geração está experimentando. Rumores de guerra. Esse aquecimento, há ameaças de apagões na Colômbia, na Venezuela. Acho que na Venezuela já aconteceu. Em Cuba também. México. Por quê? Por causa do aquecimento global. O grande El Niño, estão falando do grande El Niño. Já não é mais o fenômeno El Niño, agora é o grande El Niño. Porque nada vai fazê-los desistir da maldade, da tecnologia, do avanço. Já não há mais nada que se possa fazer, já não dá para parar. Muitos especialistas em tecnologia disseram, é necessário parar a inteligência artificial. Eles disseram isso há uns 5 anos. Mas agora não tem mais o que fazer. Todo dia aparece um novo aplicativo. Aparecem mais evoluções tecnológicas. E todo dia vemos atualizações. Está se atualizando todos os dias, tem uma atualização todo dia, tem informação nova todo dia, não dá mais para parar, não dá mais para frear. Por isso prestem muita atenção. Porque esses supostos milagres da ciência não vêm sozinhos. Você que diz, não se anime. Bom, então vou submeter meu filho para que ele possa andar. Vou submeter meu filho para que ele melhore a visão. Não se alegre para que melhore, para que possa ouvir bem. Não se alegre porque esses milagres não vêm sozinhos. A Bíblia adverte que o sistema que vai governar o mundo nos últimos anos vai usar exatamente isso, prodígios. Prodígios. E é que muitas pessoas talvez ficaram presas, de repente, em pastores que fazem milagres em certas igrejas. Pastores que oram por pessoas para que Deus lhes dê a visão. Então você dizia, não, os falsos cristos são eles. E começava a apontar. Mas não. Você talvez nunca chegou a imaginar. Você, que talvez já esteja entre os 50, 60, 70 anos, nunca chegou a imaginar que seria a tecnologia que iria reproduzir esses milagres. Você nunca chegou a pensar nisso. Talvez você pensou que eram pastores disfarçados de lobos que iam pregar e fazer milagres para reter as pessoas. Você sabe quantas religiões há no mundo? Muitas! Só na Índia existem 5.000. Só na Índia. Só na Índia existem 5.000 religiões. Agora pense, você sabe quantas religiões existem no mundo?
para pensar que serão somente os cristãos, ou os pastores, ou os evangelistas, ou os profetas. Você nunca pensou que os milagres aos quais a Bíblia se refere, falsos prodígios, falsos milagres, falsos cristos, estavam relacionados com a tecnologia? Você nunca chegou a pensar que o falso profeta mencionado na Bíblia em Apocalipse estava relacionado não com o Papa, mas com um homem ligado ao controle tecnológico? Você nunca chegou a imaginar isso? Porque a Bíblia diz que o anticristo, a Bíblia em Apocalipse chama de a besta, receberá uma ferida mortal. E quando o anticristo receber a ferida mortal, o falso profeta vai reanimá-lo. Já estão falando sobre a réplica dos milagres de Jesus, tipo Jesus. Já estão falando que a tecnologia, através de chips, vai conseguir desenvolver milagres, vai conseguir produzir os milagres de Jesus nas pessoas. Significa que o falso profeta está relacionado com isso. Milagres falsos. E depois vem ressurreições falsas. A ideia é fazer o mesmo que Jesus fez. E esse é o sistema. Embora você talvez diga, não, então o anticristo será um sistema eletromagnético, um sistema de inteligências artificiais. Não. O que eu quero dizer é que estamos nos últimos tempos. Falsos prodígios para enganar quem? Os habitantes da Terra. E já tem muitas pessoas esperando por isso. Há muitas pessoas desejando isso. Muitas pessoas. Já existem robôs fazendo implantes, já existem robôs fazendo cirurgias, já existe isso. Mas vamos ver, o que ele diz não é só isso, tem algo mais. Tem algo mais neste vídeo que você precisa ver à luz da Bíblia. Já estamos nos últimos tempos, ou seja, é impossível você negar que somos a geração dos últimos tempos. Não negue isso. Nós somos a geração dos últimos tempos. Elon Musk está fazendo algumas coisas, descobertas incríveis, impressionantes. Muitas coisas impressionantes. Isso chama a atenção. Até os cristãos ficarão hipnotizados pela tecnologia. Até os cristãos ficarão admirados. Deixarão de olhar para Jesus com respeito e admiração para dizer, uau! Que impressionante! Que grandioso! Não achei que isso fosse possível. E deixarão de levar em conta Jesus para começar a idolatrar a tecnologia, a inteligência artificial, para começar a idolatrar isso e dizer, eu quero. E pastores vão pagar para que seus filhos, que têm alguma dificuldade na fala, na audição, na visão, possam ter acesso e possam melhorar. E qualquer um vai dizer, mas pastor, entenda, meu filho não pode ver. Então eu vou conseguir através disso, e as pessoas não vão mais orar a Jesus por milagres. As pessoas vão juntar dinheiro para pagar pelos milagres. É isso que está acontecendo. Não sei o que você pensa. Por isso eu digo, este vídeo tem conteúdo sensível. E é por isso que você tem que curtir esse vídeo. Dá um like no vídeo. Muitos canais estão sendo apagados. Muitos mesmo. Muitos canais. Diariamente, canais são apagados. Graças a Deus ainda estamos aqui. Mas é por isso que eu digo, existe um público que quando curte o vídeo, na verdade está avaliando o vídeo. E é isso que está acontecendo, e é sobre isso que eu preciso te alertar. O sistema da besta e os prodígios da mentira. Eu preciso te falar sobre isso. Eu preciso te falar sobre isso. O sistema da besta. Isso que estamos vendo, Elon Musk está preparando o sistema da besta. Mesmo que você não acredite, ele prepara o sistema da besta. Olha, a tecnologia moderna é muito fascinante.
ou não, ou não. Você acha fascinante se comunicar com seu familiar querido à distância, mandar fotos, se ver por vídeo, se cumprimentar? No dia 31 de dezembro, à meia-noite, com aquele familiar que está em outro país ou até mesmo em outro continente, dizer para ele: filho, filha, sobrinho, sobrinha, eu te amo? Não acha fascinante? E por isso mesmo é muito perigosa. Por isso mesmo é perigosa, muito perigosa, altamente perigosa. A humanidade está adormecendo, adormecida. Tristemente posso dizer isso. A humanidade, você, nós, estamos sendo adormecidos. Estamos sendo maravilhados pelos avanços para que, quando o sistema estiver completamente implantado, para que, quando o sistema estiver totalmente organizado, todo mundo o receba de braços abertos. Estamos sendo preparados. Quero dizer que estamos sendo controlados, totalmente controlados. Vai chegar um momento em que vão controlar as finanças, e sobre isso também vou te falar. Em que controlem seu dinheiro, o que compra ou vende. Já mencionamos. Tem um vídeo que está ressurgindo novamente e é o vídeo onde houve um reset financeiro. A linguagem financeira foi mudada para ter mais controle. E eu já tinha dito para vocês que em um sábado eles iam apertar o botão para resetar. Enquanto você dormia, ia acontecer um reset financeiro. E isso aconteceu, assim como eu disse. Foi um sábado do ano passado, não lembro de qual mês, acho que foi setembro. Mas foi em um sábado que houve um reset. E a linguagem financeira foi mudada. Para ter maior controle, para preparar o caminho para a besta. Porque a besta dominará o sistema monetário. E o sistema monetário será mudado. E eu sei que já estamos sendo controlados. Já se sabe o que compramos, já se sabe quais são os produtos que adquirimos nos supermercados. Já se sabe disso. Agora há uma necessidade, a necessidade de ver milagres, a necessidade de ver curas, a necessidade de que essa paralisia desapareça, a necessidade de ter um novo braço. A necessidade, talvez, mais adiante, será de ressuscitar seu filho. A necessidade de ressuscitar seu pai, sua mãe, sua esposa. E a tecnologia está avançando de tal forma que vai te enganar, que vai te adormecer. E aí, quando isso chegar, você vai receber de braços abertos. Quero fazer uma pergunta para você que assiste a este vídeo. O que direi depois é poderoso, então quero te preparar para isso. Se você tem um filho que nasceu com um problema, seja qual for, pode ter nascido cego, surdo, mudo ou cego, surdo e mudo de nascimento. Qualquer problema, inclusive mental, ou com paralisia que não possa mover as pernas, os braços. Você aceitaria se lhe dissessem: veja, não se preocupe, temos neste momento uma tecnologia capaz de, por meio de um chip implantado no cérebro, fazer com que seu filho ou sua filha volte a enxergar. Você gostaria que seu filho ou sua filha, pela primeira vez, pudesse ver a luz do sol? Você se negaria a isso? Apenas responda, que responda com serenidade. Com sinceridade, não responda de forma leviana. Pense bem. O que você faria? Pense bem. Se alguém disser, não se preocupe, não é caro ou pode pagar em parcelas. Mas e sua filha? Depois desse implante de chip no cérebro, seu filho ou sua filha vai poder ver, vai poder ouvir, vai poder ficar de pé. O que você faria? E se a gente elevar um pouco mais isso e te disserem: ah, o que aconteceu? Sua filha morreu de uma parada cardíaca. Você gostaria que a revivêssemos? Você concorda? Não se preocupe. Você pode pagar em parcelas, parcelas módicas.
Em 48 meses, essa dívida estará paga. Você gostaria de ver sua filha novamente? É que é lá que vamos chegar. Senhores e senhoras que estão aqui assistindo a este vídeo, é lá que vamos chegar. Elon Musk acabou de se pronunciar. Elon Musk acabou de se pronunciar e, obviamente, eles têm que fazer um pacto com... Você já sabe com quem? É que de verdade nós nos esforçamos para fazer esses vídeos, mas às vezes as pessoas não curtem essas transmissões e assim fica difícil. E não é porque a gente conte os curtidas, mas porque isso faz com que o vídeo seja confiável e que o nosso esforço possa ficar registrado ali. Você imagina que já foram apagados 3.200 vídeos que nós tínhamos. Aliás, às vezes tivemos que excluir alguns, mas eu acredito que você está sendo edificado. E por isso, desta vez, levando isso em consideração, eu te incentivo a, por favor, vamos dar um like. Sempre que você chegar, não custa absolutamente nada apertar esse joinha para cima. Segundo aos Tessalonicenses 2:9-11, mostra o que Elon Musk acabou de dizer, o que Elon Musk acabou de pronunciar. Segundo aos Tessalonicenses, de um homem que o homem, que você sempre pensou que talvez fossem bruxos, feiticeiros, ou sempre pensou que talvez fossem falsos profetas? Você os imaginava com barba longa e os imaginava falando heresias. Não é assim, é isso. E o iníquo, cujo advento é obra de Satanás, não é só contra a religião cristã católica, é contra a todas as massas, a todas. Isso é para todos os povos, crianças, pequenos, grandes, escravos, é para todos as igrejas cristãs. É uma minoria em comparação com toda a humanidade, é impactar a humanidade. Mas nós sempre pensávamos que eram os pastores que faziam falsos milagres. Não, ou que eram alguns evangelistas. Não, de jeito nenhum, não, nem pense isso. E já rotulávamos alguns, já colocávamos apelido em alguns. Muchas personas Chegaram até a dizer que a besta era o evangelista Billy Graham. Muitos chegaram a pensar isso. Mas não, ouça bem o que eu vou te dizer. O anticristo vai enganar as massas em todos os sentidos, em todos os ângulos. Iníquo, cujo advento é obra de Satanás, com grande poder, esse é o poder tecnológico, esse é o controle, esse é o dinheiro bilionário, são bilionários com grande poder. E sinais, quais são os sinais? Já se vêem sinais através de drones, como esses robôs que são controlados por inteligência artificial, replicam imagens. É possível ter um robô como conselheiro? Sinais e prodígios mentirosos. Esses prodígios mentirosos não são os que acontecem em um culto. Esses prodígios mentirosos são os que a tecnologia está fazendo e replicando. E com todo o engano da injustiça para os que se perdem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso, Deus lhes enviou um poder enganoso para que creiam na mentira. E esse poder enganoso é esse. A tecnologia é um espírito que está se movendo no sistema, na tecnologia. Existem muitos rituais através disso, existem muitos rituais. Eu não estou dizendo que virá um homem que aceitará todas as ofertas que Satanás fez a Jesus no jardim e que Jesus rejeitou. Virá um homem que aceitará tudo. Que tal? Vou propor algo. Que tal propor algo? E se Elon Musk for o falso profeta e Jared Kushner seja o super-homem ou a besta? E que tal? Como eu disse, porque você achou que o falso profeta era o Papa.
E eu já lhe disse muitas vezes que o falso profeta é o agente de propaganda da besta, é quem vai criar uma ressurreição falsa. Ele vai ressuscitar a besta, quando a besta for ferida de morte, e já não será mais a besta, mas sim a imagem da besta. Uma coisa é a besta e outra coisa é a imagem da besta. Ou seja, criará uma imagem, já não será mais a besta, mas sim a imagem da besta. Se você está entendendo isso, por isso que a Bíblia diz com grande poder, ou seja, e quando falo de poder não significa poder para orar. Então tire isso da cabeça. Quando falo de sinais, não significa os sinais. Milagres. Viu como oro? Olha, por favor, me dá um pouquinho de óleo. Vou orar para que essa criança ande. Vou orar para que não. Não, 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 não. Você achava que era isso? Não, não é isso. Não, não é isso. Porque já aconteceram milagres, e eu já vi milagres e fui protagonista de milagres. E eu vi pessoas serem curadas da visão, e vi gente ser curada através do poder de Deus. Mas esses não são os milagres que vão enganar, esses não são os milagres que vão ser falsificados, não vêm das igrejas. Por isso eu digo que este vídeo é fundamental, porque talvez você tenha pensado que são os milagres das igrejas. Eu sei que há igrejas onde se pregam heresias. Que há igrejas onde o pastor não tem a intenção de salvar ninguém. Sim, mas isso é uma minoria em comparação ao mundo todo. O mundo inteiro será enganado, o mundo inteiro seguirá a besta, o mundo inteiro, e quando falo do mundo inteiro, agnósticos, gnósticos, Hare Krishnas, taoístas, adventistas, episcopais, católicos, budistas, todos os ateus, todos que você imaginar, todos que você imaginar, hinduístas, todos que você imaginar. Ou seja, a besta será atraente para todo o mundo. E a tecnologia é o prato principal da humanidade. A tecnologia, você não pode se desvencilhar da tecnologia. A tecnologia é o que está consumindo todos nós. Então, por isso eu digo poder, sinais, prodígios mentirosos. E quando a Bíblia diz prodígios mentirosos, se eu oro por uma pessoa, preste atenção, se eu oro por uma. Se você achava que era só isso, veja, vou mostrar. Oro por alguém e ela abrirá os olhos. E abre os olhos e olha, e essa pessoa é um parente seu e você a vida toda viu que ela era cega. E se essa pessoa for curada? Esse não é um prodígio mentiroso. Esse é um milagre que o diabo também faz milagres, sim, mas esse não é um milagre mentiroso. Se você está percebendo isso, esse não é. Pode ser, inclusive como no Himalaia ou entre as pessoas do Oriente, que também fazem milagres através de meditação e através de invocação a demônios. E se alguém faz milagres? Gregório Hernandes, por exemplo, curava uma coisa, mas prejudicava outra, curava a visão, mas a pessoa ficava muda, ficava surda. Gregório Hernandes, e ainda existem hospitais de Gregório Hernandes? E ainda mais, quando o Papa Francisco, o Papa anterior, o tornou mais um santo, ou seja, ele se multiplicou. Mas isso não é nada, porque esses milagres sim são reais. Quando a Bíblia fala de prodígios mentirosos, está falando de milagres que ele produz. A tecnologia, a inteligência artificial através de chips milagrosos, por exemplo, vou explicar isso dessa maneira. Entenda isso, nessa transmissão ao vivo é claro, vou revelar tudo o que tenho guardado, por isso você não pode se desconectar. Se eu pego esses óculos e aplico, já existe visão noturna nos óculos. Muitas pessoas não têm tanta visão noturna, principalmente quando você está dirigindo. Você gostaria de ter visão noturna, mas tem pessoas que não têm. Durante o dia enxergam muito bem, mas à noite não. Mas já existem alguns óculos que mostram visão noturna para você, mas percebi que esses óculos, o que eles fazem é criar um mapa para você da estrada.
O que faz é tirar uma foto e dar animação. Então fica bem nítida, igualzinho às fotos que você tira. Talvez se você fizer alguns retoques, você retoca a foto, desfoca a foto, então você diz, uau, está boa, mas é uma foto falsa, porque você fez todos os retoques. A mesma coisa acontece aqui, a mesma coisa acontece ali. E então vem um transmissor e você quer falar, mas não vai ser a mesma coisa. Isso é uma falsificação? É isso que você quer dizer? Se você está entendendo agora o que são milagres falsos para que acreditem em uma mentira, e já existe através de... Vão fazer você ver, fazer você acreditar que está vendo isso. Mas não é assim, não é assim. Vão inserir em você. É um sistema de mapas. E quando quiser falar, ele vai achar que está falando, mas não vai estar falando. Vai ser algo que vai ser colocado, já reprogramado. Então, olha, está se comunicando. Olha, está falando. Olha, responde. Um robô faz isso sem precisar ter cérebro. Vai ser assim e as pessoas vão se admirar e as pessoas vão se admirar. É a isso que se refere. Para que acreditem na mentira. Mas não é só o apóstolo Paulo que diz isso. O apóstolo João também mencionou em Apocalipse. Preste atenção. Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículos 13 a 14. Preste atenção nisso. Compartilhe este vídeo, por favor. Compartilhe para que muitas pessoas também fiquem sabendo disso. Ele também faz sinais. Também faz grandes sinais, da mesma forma, de tal maneira que até faz descer fogo do céu. Que tipo de fogo será esse? Será o mesmo fogo que Elias fazia descer? Deixe-me dizer, não. Por isso é que hoje vemos drones, guerra de drones. Por isso é que na China você sempre vê isso no Ano Novo. Eles se destacam pelos drones, ou seja, a programação desses drones é tão perfeita que conseguem criar figuras, conseguem criar imagens nos céus, e isso impressiona. Essas são as imagens nos céus, diante dos homens. E como não há tecnologia, pode mostrar ao vivo? Foi assim que a China recebeu o Ano Novo. E você vê e diz, uau, que impressionante, isso impressiona mesmo. E a Bíblia diz que engana os moradores da terra com os sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta. Sabe quem é que faz? Isso é algo que você, talvez por ler a Bíblia rapidamente, não entendeu. Veja, e engana. Também faz sinais. Preste atenção, faz grandes sinais. Esses grandes sinais, sabe quem faz? O falso profeta, não o anticristo. Leia bem a Bíblia, leia bem Apocalipse 13, leia bem a Bíblia. Vamos ler desde antes, Apocalipse 13, vamos ler desde antes. É a página que está mais amassada, a página que mais li. Por isso a Bíblia fala de duas bestas. Preste atenção nisso, porque isso fica super interessante. A Bíblia fala de duas bestas. Versículo 1 diz: Eu me pus de pé sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças. 10. Não vou explicar isso. E 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas, isso já falamos, e sobre suas cabeças um nome blasfemo. Essa primeira besta é o anticristo, o super-homem de Satanás. Não vamos prestar atenção a ele por enquanto. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e seus pés como de urso, e sua boca como de leão. E o dragão lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Quem é o dragão? Satanás? Versículo 3. E vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Como ferida de quê? De morte. Por isso, a primeira besta. Até aí. Continuamos falando do anticristo já, mas sua ferida mortal foi curada. Mortal, mortal, ferida de morte, mortal, ou seja, que morreu. Só que a Bíblia diz assim: e quando foi curado, ficou maravilhado. Diz que se uma pessoa é curada de algo, não é que todo mundo vai se maravilhar. Maravilhou-se toda a terra. Não diz os cristãos, diz toda a terra. Não diz os católicos, toda a terra.
Toda a terra se maravilhou e seguiu a besta. Que havia dado autoridade à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta e quem poderá lutar contra ela? Ou seja, adoraram o anticristo, o super-homem de Satanás. Também, versículo 9, também lhe foi dada uma boca que falava grandes coisas e blasfêmias. E lhe foi dada autoridade para agir por 42 meses. Quantos são? 42 meses, 3 anos e meio. E abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, o que está acontecendo com Elon Musk no vídeo que acabei de mostrar para vocês, para blasfemar do seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E lhe foi permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los, o povo de Israel. Também lhe foi dada autoridade sobre toda tribo, língua e nação, e a adoraram quem? Os habitantes da terra que estavam lá, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro. 3. Foi imolado? Desde quando foi imolado? Desde o princípio do mundo. Você acha que Jesus Cristo veio há 2000 anos? Está errado. Jesus Cristo já havia morrido na fundação do mundo. Quando disseram a Cristo, vamos te matar, ele respondeu, foi para isso que eu vim. Eu já morri. Eu já dei minha vida. Por isso Cristo não teve medo da morte. Por que Cristo foi imolado? Desde quando? Desde a fundação do mundo. Você acha que a morte de Cristo foi algo de última hora? Não. Já estava preparada. Jesus Cristo já sabia que isso viria. Já estava pronto. Veja o que ele diz. Se alguém tem ouvidos, ouça. E é isso que eu digo para você. Se você tem ouvidos, ouça isso. Quem leva ao cativeiro, irá para o cativeiro. Quem matar a espada, pela espada, morrerá. Aqui está a perseverança e fé dos santos. Atenção, vamos deixar o anticristo de lado. Veja o versículo 11. Depois vi outra besta que subia da terra. Esse é o falso profeta. E tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Por quê? Porque é o anti-Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo nos ensina tudo relacionado ao Pai, o anti-Espírito Santo ensina tudo relacionado a Satanás. Por quê? E o versículo 12 diz, e exerce toda a autoridade da primeira besta. Toda a autoridade da primeira besta, ou seja, todo o poder da primeira besta na presença dela. E faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Pelo Espírito Santo nós adoramos a Jesus. Pelo anti-Espírito Santo as pessoas adorarão o anticristo. E faz com que a terra adore a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também faz. Quem faz? Também faz grandes sinais, de tal maneira que até faz descer fogo do céu à terra diante dos homens. Por isso eu digo, esse tem que ser um homem que tem controle de toda a tecnologia. E engana os moradores da terra com os sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta. Ordenando aos moradores da terra que façam uma imagem para a besta que tem a ferida de espada e viveu. Por isso eu digo, a besta morreu e foi reanimada. Quem a reanimou? O falso profeta. E foi-lhe permitido infundir, olhe isso, e foi-lhe permitido infundir. Aqui é onde a besta ressuscita, infundir fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse matar todo aquele que não a adorasse. E fazia, continua sendo o falso profeta, que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, escravos, fosse colocada uma marca na mão direita ou na testa. Quem é que vai colocar a marca? O falso profeta. Você já tinha visto assim? Você tinha entendido dessa maneira? Quem é que vai ter o controle? Você pensou que era um líder religioso? Sim, mas quem vai ter o controle? Vai ter controle tecnológico em nível total. Eu comecei a pesquisar um pouco sobre Elon Musk. E Elon Musk é cristão. O que você acha?
Elon Musk é cristão, por isso ele menciona Jesus. Elon Musk é cristão. E não só isso, Elon Musk teve um problema com uma filha. E por isso ele é contra o wokeísmo. Ele é contra isso e quer atacar essa parte. Isso o levou a ter intervenções secretas com a elite, Illuminatis e tudo isso. Então, é impressionante. Por isso eu digo, né, o que o vídeo diz, o que esse homem diz, me deixa em choque. Por quê? Porque ele é um líder religioso. E por que ele é um líder religioso? Porque ele vai produzir adoração à besta. E ele dará fôlego, ou seja, a besta morreu, mas a besta será reanimada. E já não será mais a besta, mas sim a imagem da besta. Quem levanta na imagem da besta? O falso profeta. Mas o falso profeta, para que acreditem nele, vai fazer milagres, vai fazer sinais, prodígios mentirosos. Então você sabe como a ciência chama esses milagres? Os superpoderes cibernéticos. A Bíblia não é maravilhosa? Não sei o que vocês acham. É que ninguém escreveu nada. Escrevam, escrevam. Isso é real. Ou seja, e quem vai colocar a marca da besta? Você achou que era o anticristo. É a marca do anticristo. Mas quem vai implantar? O falso profeta. Está claríssimo na Bíblia. E é disso que este canal se encarrega. Por isso não podemos permitir que apaguem. Por isso você tem que curtir, de tornar as coisas que são complexas, simples, e de usar os eventos de cada dia que estão acontecendo rapidamente, trazendo-os para cá. Eu ia trazer um vídeo chamado O que encontraram para vocês. Encontraram alguns manuscritos do apóstolo Paulo. Isso deixou a religião em alerta máxima. Mas eu me deparei com esse vídeo e disse, não, tem mais coisas aqui. É que nunca tinha acontecido de um presidente trazer à tona arquivos extraterrestres. Que haja ameaças, não de uma pandemia, mas de 2 pandemias e até de 3 pandemias. Não acha? Sim. É impressionante o que está acontecendo, que um presidente leia a Bíblia a todo instante, que reúna pastores, que ore, que façam uma estátua para ele, que isso seja adorado, que se estabeleça ou decrete um dia especial, o sábado. Você sabia que existe até uma banda de metal chamada Black Sabbath, Sábado Negro, e que os Illuminatis também usam isso? É muita coisa. A ciência chama isso de superpoderes cibernéticos. É assim que chamam, e é assim que se chama, e é assim que Elon Musk chama isso, é assim que ele chama. A Bíblia chama isso de prodígios mentirosos. Como a Bíblia chama isso? Prodígios mentirosos. Esses foram um dos primeiros vídeos que eu fiz sobre inteligência artificial. Elon Musk se pronunciou várias vezes e eu fiz um vídeo que também viralizou. Mas a Bíblia chama isso de prodígios mentirosos. E a pergunta-chave é, por que querem conectar o cérebro humano a uma máquina? Por que eles querem fazer isso? Por que querem conectar o cérebro à máquina? Por que querem fazer isso? Pois assim eles vão reproduzir esses milagres. Por isso recomendo que quem chegou agora, volte e assista o vídeo desde o início. Por que desejam conectar o cérebro humano a uma máquina? Para quê? E sabe onde está a resposta? Vai te surpreender. A resposta está na economia. Dinheiro digital. Aí está a resposta. Sim, milagres e tudo isso, sim. Vão te dar algo em troca de quê? Por isso eu te pergunto, você estaria disposto a fazer isso com seu filho ou sua filha? Essa é a pergunta que faço a Seth. Faço essa pergunta. Você estaria disposto? O espírito do anticristo já está presente desde o tempo do apóstolo João. O apóstolo João menciona o espírito do anticristo. Já está presente? A Bíblia já menciona quem são os do anticristo.
O mais provável é que a marca já esteja aí. O mais normal é isso. Mas a marca ainda não está ativa, já está prestes a ser ativada. Como eu disse, a resposta está na economia, dinheiro digital. E por que dinheiro digital? É aqui que isso fica interessante. E é aqui que você tem que se concentrar ao máximo. Olha isso. A eliminação do dinheiro em espécie avança a passos largos. Além disso, e não é que eu não vá dizer, é que já se deixou governar pelo anticristo. Por segurança, eu quase não ando com dinheiro nos bolsos. Não em espécie. Não tenho dinheiro em espécie. Por segurança. Também não ando com cartões. Eu levo o cartão no celular. Vou em algum lugar e alguém diz: é fácil. É fácil fazer isso. É muito simples fazer isso. Fácil. Agora não, transferências fáceis. Não tem mais complicações. Antes, as transferências demoravam, tinha que preencher um formulário, não sei o quê. E fácil. Agora não tem complicações. Complicações. Antes demorava, tinha que preencher formulário e outras coisas. Agora não. Agora tudo é por meio disso. E você diz: ah, mas por quê? Mas por que tal coisa? Isso não é ruim? Pois quero te dizer que o dinheiro, quando o dinheiro desaparecer, o que você vai fazer? Quando isso acontecer, a igreja já deve ter partido, pois não suportaríamos. Teríamos que passar fome. E muita fome. Obrigado. Muita fome. E quando o dinheiro for 100% digital e já estiver controlado por uma entidade centralizada, o governo mundial saberá o que você compra. O governo mundial saberá onde você está. E o pior de tudo, terá o poder de bloquear sua conta se você não seguir as regras deles. Sim, por isso eu digo, sabe por que eu estou tranquilo? Porque eu sei que vou ser levado no arrebatamento, no rapto. Porque se isso não acontecer, se a igreja não for arrebatada, você não sobrevive. Você não sobrevive porque não vai poder comprar, não vai poder vender. E muita gente diz que a igreja vai passar por isso. Não, a igreja não conseguiria resistir. Não, isso já é. E por que Deus teria que castigar a igreja, ou provar a igreja, ou purificar a igreja? Será que o sacrifício de Jesus ficou incompleto? Por quê? Eu sei que hoje há perseguição à igreja em muitos lugares. Mas a perseguição que virá no governo do anticristo é única. É uma perseguição total, global. Essa perseguição é única, é total. É única? Por isso eu lhe digo, essa é a pergunta que eu faço. Já o sistema nos governa e o Senhor não pode fazer outra coisa. O Senhor não pode fazer outra coisa. Tudo o sistema nos governa. O Senhor vai trabalhar, o Senhor está trabalhando, o Senhor tem que abrir uma conta bancária, não é? Então, por isso eu digo, a única maneira de escapar não é o Senhor dizer, não, vou romper, vou acabar com tudo digital, vou fechar minha conta bancária. Então, como a empresa vai lhe pagar? A única maneira não é sair quebrando tudo, mas sim se consagrar para que o Senhor seja levado no arrebatamento. Por isso que estou lhe dizendo, por que eu aceito tudo isso da tecnologia por segurança? Por que eu aceito isso? Porque eu sei que ainda o arrebatamento não aconteceu. Porque senão teríamos que ser decapitados pela besta. Teríamos que aceitar o regime da besta. Obrigado. Veja, por isso a Bíblia diz, versículos 16 e 17 de Apocalipse 13, por isso a Bíblia diz, e assim fazia com que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, fosse colocada uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender, senão aquele que tivesse a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Isso já é uma realidade, já é uma realidade. Mas isso será no corpo. Por isso a Bíblia diz testa, e por isso a Bíblia diz mão, testa e mão, mão direita, testa e mão direita. Isso é o que a Bíblia diz, na mão direita ou na testa,
é no corpo. Por isso, muitas pessoas chegaram a pensar que a marca da besta era com a vacina. Mas não é assim, nenhuma vacina. Porque sempre houve pandemias. Então teria que perguntar, qual foi a primeira vacina que você tomou? A partir daí, já colocaram uma marca, a marca da besta. Não, não é nenhuma vacina, não é assim, não é assim. Ainda a marca da besta não está ativa. Já pode de alguma forma haver muitas réplicas, mas a original ainda não está ativa. Já em alguns países, já tem microchip em seus corpos, mas isso não significa que estejam marcados. A marca da besta, a original, ainda não está ativa. Inclusive há pais que colocaram microchip nos filhos, para que, se perderem ou forem sequestrados, possam ser encontrados. Colocaram microchip em animais. Já existe? Já tem isso, mas isso não quer dizer que essa seja a marca original. Porque tem pessoas que dizem, olha pastor, é que vão tirar uma foto minha para fazer o RG. Faço ou não faço? Pode fazer. Você tem que fazer. Veja no aeroporto, para eu poder voar e ver minha filha, estão dizendo que precisam tirar uma foto minha. Faça, não se preocupe, faça tudo isso. Se preocupe quando as pessoas começarem a desaparecer. Quando as pessoas começarem a desaparecer, aí sim a marca original já está ativa. Mas por enquanto, tudo o que está acontecendo é normal. A CURP no México é um simulacro. Você tem que tirar. Se te obrigarem agora a tirar, faça isso. Não tem problema. Você ainda não se comprometeu com a besta. Preocupe-se quando as pessoas começarem a desaparecer. Quando seu filho desaparecer, quando seu neto desaparecer, aí sim se preocupe, chore e lamente porque você ficou para trás. E aí começará a marca original da besta. Aí sim se preocupe, aí sim chore, ranger de dentes, aí sim. Aí sim se preocupe. Por isso, muitos pensam que esse controle vai ficar nos bancos ou vai ficar nos aplicativos de celular. Todo mundo usa NEC. Inclusive, agradeço às pessoas da Colômbia que fizeram doações para mim no NEC para que eu possa continuar trabalhando, continuar levando este trabalho adiante, continuar pagando a internet, a iluminação, este lugar de onde transmitimos. Porque às vezes eu transmito de casa, mas muito raramente, mas sempre temos este lugar onde estamos sempre transmitindo. E tem pessoas que nos visitaram presencialmente e dizem, aí é onde o pastor grava, nesse lugar? Sim, aqui nós gravamos e compramos alguns instrumentos para poder transmitir. Mas ouça bem, o plano vai muito além disso. E é levar esse controle diretamente para o corpo humano. E é aí que eu digo, tem que ser no corpo, tem que ser, ou seja, não pode ser fora do corpo. Tem que ser no corpo. Os adventistas dizem que a marca da besta é o domingo e quem cultua nesse dia já está marcado. Mas isso também não é verdade. Também não é isso. É a profanação do templo. Isso é o que? O que eu vou lhe dizer. Isso é algo que está relacionado com o templo. Qual templo? Não o templo, é o terceiro templo ao lado. E é a profanação. Ou seja, o Satanás quer que o templo deixe de ser do Espírito Santo. Por isso eu digo, quem impede a manifestação do anticristo é o Espírito Santo. Até que ele, por sua vez, seja tirado do meio. No momento em que o Espírito Santo é tirado do meio, o falso profeta pode operar com liberdade. Por isso eu digo, é profanar o corpo. Profaná-lo tem que ser no corpo, não fora do corpo. Não é fora do corpo. E aqui está a conexão de patentes, dispositivos biológicos, a alteração, o condicionamento, o comportamento humano, a mudança de benefícios. Até mesmo através desses neurotransmissores, a neurociência, eles vão poder conhecer seus pensamentos. Satanás não sabe o que pensamos. Por isso querem saber nossos pensamentos. Na verdade, eles já sabem. Pelas consultas que fazemos, pelas coisas que adquirimos e pelo controle que já existe, eles já sabem do que gostamos. Mas, obviamente, chegar aos nossos pensamentos ainda não.
O transhumanismo, preste atenção nisso, ensina que o corpo humano é apenas uma máquina que pode ser hackeada, que pode ser melhorada com chip, ou seja, vão hackear nosso cérebro. É isso que diz Elon Musk. Vão hackear nosso cérebro. Você diz, bom, eu até quero que hackeiem meu cérebro porque minha cabeça não anda bem. E ainda vão melhorar sua memória. E você vai dizer, uau, vão melhorar minha memória. E sim, se quiser, eles colocam até uma versão da Bíblia aí. Mas de que vai adiantar? A neurociência, o transhumanismo, neurotransmissores, então eles vão saber o que é isso. Eles vão saber, inclusive, você sabia que o cérebro humano funciona como um computador? E também, cada conexão são bytes. Cada conexão, cada neurônio é um byte. E nós temos milhões e milhões. Por isso temos milhões e milhões de bytes, gigabytes no cérebro. Temos um computador, um supercomputador com a capacidade de armazenar 20 milhões de livros. Você pode armazenar 20 milhões de livros no seu cérebro humano. Normal. Mas, através da tecnologia, vão tentar melhorar o seu cérebro. Mas a palavra de Deus nos ensina que nosso corpo não nos pertence. É propriedade de Deus. E por meio disso, vão querer tomar posse do templo. O templo que é o nosso corpo, o templo do Espírito Santo que é o nosso corpo. Vão querer alterar esse design biológico para encaixar um sistema de controle. E isso é uma profanação direta ao Criador. Se você entende o que digo. Por isso precisa ser no corpo. Você sabia disso? Por isso é que tem que ser no corpo. Não são as vacinas, não é através disso. Não é porque são neurotransmissores. O microchip não é através disso. Não é. As pessoas vão perceber. As pessoas só notarão quando a da igreja for arrebatada e verão como é o microchip. E vão dizer, o pastor estava certo e eu não ouvi. Eu me deixei enganar. Fui enganado por quem afirma que não existe arrebatamento. Rapto e arrebatamento significam o mesmo. Deixei-me enganar por quem dizia que o arrebatamento ocorre no meio da grande tribulação. Fui enganado por quem afirmava que a igreja enfrentaria a ira de Deus. Eu me deixei enganar e aqui estou. Por que não escutei o pastor? Agora é tarde demais. E já não haverá mais vídeos no YouTube. Todos eles já estarão sendo controlados pelo anticristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 17. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E Satanás sabe disso. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Prestem atenção. Por isso é que as pessoas que se deixarem marcar pela besta não podem ser salvas. Assim elas se arrependem. Mesmo que se arrependam e peçam perdão, ainda será difícil, pois continuarão te controlando. Veja como isso é poderoso. Olha o que estou dizendo. Curta este vídeo, por favor. Vamos curtir este vídeo. Olha isso. Por que a marca tem que ser no corpo e não fora do corpo? Por que na testa? Por quê? A testa, obviamente, são neurotransmissores. Por que na mão? Para comprar e vender, são os cartões de crédito que passam pelas mãos. Você está entendendo? Por quê? Por que tem que ser assim? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, e isso é fundamental. Vou gravar vários vídeos sobre isso, pois acho muito interessante. Se alguém destruir o templo de Deus, não é só destruir. Não é que destruiu. Como destruiu? Foi beber, foi fumar. Sim, essa é uma maneira de destruir o templo de Deus. Corrompeu sexualmente. Sim, é uma maneira de destruir. Fez uma tatuagem. Sim, também é uma maneira de destruir o templo de Deus. Claro que sim. Fez um implante. Também é uma maneira de destruir o templo de Deus e dizer, Senhor, não concordo com o teu projeto, vou fazer implantes. Também. Preste atenção, não vamos falar disso. Não siga por esse caminho. Pastor, e os implantes? Não quero perguntas sobre isso, pois não é o assunto.
Eu só estou dizendo que as pessoas falam. Quando eu terminar de dizer isso, vão dizer: mas pastor, destruir o templo não é se embriagar? Claro. Destruir o templo não é comer muitos carboidratos, açúcar e tudo isso? Claro. Destruir o corpo não é tomar uma Coca-Cola? Destruir. Pronto. Antes que você me diga assim, mas destruir e profanar o templo de Deus é colocar um chip na testa ou na mão. Isso é destruir. Um chip na testa ou na mão, um microchip ali, isso já é. Por isso diz, os que estão marcados, os que foram marcados, já não há nada a se fazer sobre. Apocalipse 14, versículos de 9 a 10. É que de verdade não sei. Este vídeo deveria ser outro. Mas veja, anunciou o terceiro anjo. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a marca na testa ou na mão, novamente, é porque é no corpo. Se a Bíblia diz isso de novo, é porque é no corpo. Ele também beberá do vinho da ira de Deus. Aí sim a ira de Deus, que foi derramado no cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e do Cordeiro. Por quê? Porque não cumpriu o que está em Coríntios. Porque profanou o templo. Por isso. Você está percebendo isso? Tem pessoas que dizem, eu não faria isso por nada nesse mundo. Glória a Deus. Mas se você entra numa situação de pressão, por isso que eu te digo, não é bom você ficar. Não acredite em quem diz que a igreja enfrentará a grande tribulação ou tribulação. Que a igreja será arrebatada na metade, na 7ª trombeta. No fim, é melhor não acreditar nisso. Então pense, esse é o plano, o espírito do anticristo. E quero deixar bem claro que não estamos tentando dar nome nem sobrenome ao anticristo. Não estamos fazendo isso. O que estamos fazendo aqui, hoje, neste vídeo, é identificar o espírito do anticristo, o qual atua fortemente no mundo através da ideologia transhumanista. Certo? É o que acabamos de ouvir no vídeo de Elon Musk. A tecnologia desenfreada e a agenda global de controle. O objetivo não é causar medo, mas sim que você vá embora. Não que você fique. Que desperte a igreja. E que você permaneça em santidade. Que você siga firme na palavra de Deus. Não digo que o espírito do anticristo vem agindo há muito tempo. Você pensa que ele só aparece agora? Não. Veja, 1 de João, capítulo 4, versículo 3. 1 de João 4, 3 diz: E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Eu confesso que Cristo veio em carne. Muitos, como os gnósticos, afirmam que Cristo veio em espírito. E este é o espírito do anticristo, o qual vocês sabem. Ou vocês ouviram que ele vem, e que agora já está no mundo. E há quanto tempo João escreveu isso? Ele escreveu isso há 1900 anos. 1900 anos. E em Efésios 6,12 diz: Porque não temos luta contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os governadores das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então preste muita atenção a tudo isso. Isso é fundamental. Somos governados pelo sistema. Está nos dominando. A única saída é o arrebatamento. Por causa dos escolhidos, o tempo deve ser abreviado. E por causa da tecnologia e por causa desses avanços, nós somos a geração dos últimos tempos. Não se esqueça disso. Por favor, sabemos que esses sistemas podem falhar, colapsar, serem encerrados a qualquer momento. A plataforma pode acabar. Por isso, venho dizendo há muito tempo, baixe o Telegram, baixe o Telegram, baixe. Por isso, por isso, de Leão de Judá, Oscar Rivera. E somente que nos procure
nos procure no Telegram como Leon de Judá Oscar Rivera e somente ao nos procurar no Telegram, você volta e já está no grupo do Telegram e seu contato. Obrigado! Então, por favor, baixe o Telegram, porque por lá também é possível fazer transmissões, caso seja isso. Esto Colapsa. Por lá também podemos ter o seu contato. Atenção, baixe o Telegram. Se você gosta desse conteúdo, eu te incentivo a deixar um like. Não custa nada para você e nos ajuda muito para que o vídeo seja considerado confiável, para que o YouTube, o algoritmo, veja que é um vídeo educativo. Para que não nos vejam como uma ameaça, para que nos vejam como pessoas de bem, que estamos ajudando as pessoas a se despedirem. Mas isso, como é um algoritmo, o like detecta e diz: não, esse vídeo é bom, que legal. E até podem mostrar para outras pessoas porque acham confiável. Isso é a única coisa que eu te peço, dá like nos vídeos, nas lives. Olha a quantidade de likes que tem e a quantidade de pessoas que estão conectadas. Os que faltam, dá like nesse vídeo e você mesmo vai se surpreender quando seu sobrinho, quando seu primo, seu pai, sua avó, sua tia... Tem pessoas que me ligam, que vêm à igreja e me dizem: pastor, compartilhei o vídeo com minha tia, com minha mãe, e acontece que minha mãe já assiste há anos. Minha mãe já te assiste há anos, pastor. O que você acha? Eu digo glória a Deus. E tudo isso você consegue através de um like. Tudo isso fazemos com os likes. Obrigado a todas as pessoas que nos apoiam em todos os sentidos. Que Deus abençoe e lhes retribua 100 vezes mais. E por favor, te incentivo a não perder este vídeo que está aqui. Vou deixar aqui, o link está aqui para que você perceba que o tempo está próximo. E foi isso que eu falei até mesmo para a igreja. O tempo está próximo. Que Deus te abençoe.